pessoal, tudo bem? Iniciamos então mais um conteúdo de operações unitárias, matéria nova agora, e o tema vai ser transferência de massa. Nós já trabalhamos um pouquinho com quantidade de movimento, né? Transferência de movimento, deslocamento de fluidos, bombeamento. Agora vamos trabalhar com transferência de massa. Nós já vimos que nas operações unitárias nós podemos encontrar três tipos de operações: operações mecânicas, de transferência de calor e de transferência de massa. As operações mecânicas incluíam o deslocamento de fluido e o dimensionamento de bombas, entre outras operações que nós não tivemos tempo de estudar. A transferência de calor inclui ganho e perda de calor por um sistema. Nós trabalhamos com isso em processos industriais 1, quando nós trabalhamos em sistemas de aquecimento como caldeiras e nas torres de resfriamento também. E agora vamos trabalhar com transferência de massa. Cada uma das etapas sequenciais numa linha de produção industrial é, portanto, uma operação unitária. Então, nessa unidade, nós estudamos essas operações, essas etapas sequenciais. E cada uma delas, no mesmo processo, podem ter etapas de mecânicas, podem ter etapas de transferência de calor ou de transferência de massa, ou várias de cada tipo. As operações de transferência de massa, elas são as operações de separação de fluidos miscíveis. Para todo tipo de operação de transferência, ou para cada tipo de operação unitária, vários conceitos físico-químicos são utilizados. No caso das operações de transferência de massa, principalmente as propriedades das soluções, principalmente diferenças de ponto de ebulição. Nós vimos lá em físico-química, né, em propriedades coligativas, que numa solução existe diferença de pontos de ebulição do que se fosse uma substância pura. A questão dos diagramas temperatura-composição também, que está relacionado, nesse caso, com o equilíbrio líquido-vapor, também é uma característica importante, que vem da físico-química, o entendimento dessas propriedades, desses diagramas que já foram discutidos lá, agora vão ser bem úteis na aplicação de alguns processos de separação. E ainda a questão da polaridade das moléculas, também é muito utilizada nesses processos de separação de fluidos miscíveis. Nós vamos estudar duas das principais operações de transferência de massa. Nós vamos estudar destilação, vários tipos de destilação, e também vamos estudar a adsorção. A transferência de massa, ela acontece sempre de um ponto para os outros de menor concentração da espécie química que se difunde. Então, sempre acontece a transferência de um ponto de maior concentração para um de menor concentração. Isso quer dizer que a força propulsora da transferência de massa é justamente a diferença de concentração entre dois pontos do sistema. As operações de transferência de massa são conhecidas também como operações de fracionamento, porque elas dão origem a frações. Na verdade, a separação nunca é perfeita, mas existe o fracionamento, e cada fração ela tem uma composição diferente da mistura original, sempre enriquecida ou empobrecida em algum componente da mistura original. As frações nunca são puras, não se consegue uma separação com 100% de eficiência. Mesmo que se gaste muito, mesmo que se faça muitas vezes, sempre vai haver um mínimo de mistura em cada uma das frações. Diversos componentes do sistema se transferem entre as fases nos dois sentidos, certo? Então, sempre vai ter o enriquecimento de um componente e o empobrecimento do outro componente à medida que se faz a separação. No entanto, qualquer grau de pureza pode ser alcançado, menos o de 100%.
Pode-se chegar a 99,99%, mas chegar em 100% é impossível, né? Só que, lógico, quanto mais puro for necessário obter alguma molécula desse sistema original, mais caro vai ser. As operações de transferência de massa, elas são de natureza física. Temos ainda algumas exceções, como as absorções de gases ácidos, como os SO2, SO3, CO2, né, que vão dar origem aqui a ácidos, né. Troca iônica também é um tipo de transferência de massa, mas que tem uma base iônica, então, que envolve uma reação química. E algumas adsorções, chamadas adsorções químicas, elas também envolvem a reação química. Então, elas são de natureza química também. O restante das operações de transferência de massa, elas têm natureza física. De um modo geral, as operações de transferência de massa são classificadas pelo estado físico das fases em contato. Então, por exemplo, se as minhas fases são líquida e líquida, um tipo de transferência de massa típica, onde as duas fases são líquidas, é a extração líquido-líquido. Quando um soluto de um solvente é transferido para um segundo solvente, extração líquido-líquido. Se for sólido-líquido, pode existir a lixiviação, que é o mesmo que extração sólido-líquido, quando o líquido extrai algum soluto que estava na fase sólida. Cristalização, que é quando uma parte ou algum soluto que está na fase líquida, ele cristaliza e se move para a fase sólida. E adsorção em fase líquida, onde você tem um adsorvente sólido e uma fase líquida que percola esse adsorvente sólido e deixando ali adsorvido algum soluto que estava no líquido. Gás líquido. Existe também a adsorção gás líquido, onde o gás, alguma molécula da fase gás é adsorvida na fase líquida. Stripping ou desorção, que seria o contrário, algum adsorvente, algum soluto da fase líquida migra para a fase gás. Umidificação, desumidificação. Quando existe vapor líquido é típico de destilação. A destilação é um processo que depende do equilíbrio líquido-vapor. Condensação parcial também, que seria o oposto da destilação. Condensação parcial é quando você tem uma mistura vapor e você condensa parte dessa mistura. Então, os componentes menos voláteis tendem a condensar com mais facilidade. E ainda as transferências sólido-gás, como a adsorção de gás em sólido, sublimação, a transformação ou de um sólido em gás ou de um gás em sólido, e ainda secagem. Essas operações unitárias de transferência de massa, elas normalmente são realizadas em torres ou colunas. Esses são os equipamentos industriais nos quais se efetua esse tipo de operação. As colunas, elas podem ser vazias, muito usadas na adsorção de gases, no stripping, na extração líquido-líquido, umidificação e adsorções. Neste caso, por exemplo, a coluna ela é completamente vazia, existe a entrada de uma fase móvel de menor densidade, como por exemplo uma fase gasosa, pela parte de baixo da coluna, e existe a entrada de uma fase mais densa, como por exemplo um líquido, na fase de cima da coluna, na parte de cima, no topo da coluna. O líquido que é mais denso, ele desce pela coluna, enquanto o gás sobe pela coluna. Os dois se encontram dentro desse corpo da coluna e existe a transferência de massa de uma fase para outra. Normalmente, junto com essas colunas, vai ter uma coluna de regeneração, que tem a função de regenerar aquele solvente. Então, o solvente vai sair rico em soluto, ele volta
ele entra para uma coluna de dessorção ou de regeneração daquele solvente, por onde também vai estar passando uma coluna de gás. Esse gás aqui geralmente é um gás inerte, que vai tender a fazer o stripping, né? Tirar da fase líquida aquele gás que tinha sido absorvido na primeira coluna, né? Então, com a função, essa coluna de dessorção, ela tem a função de regenerar o solvente. Nem sempre é necessário, muitas vezes esse solvente pode seguir para uma nova etapa, onde vai acontecer a separação do soluto de interesse, né? Mas pode acontecer ter as duas colunas associadas, uma de adsorção e uma de stripping. Colunas pulsantes, elas são usadas muito em extrações líquido-líquido. Por quê? Porque à medida que, da mesma forma como a outra, elas não têm um preenchimento total, mas ela tem umas chincanas na parte interna da coluna. Uma fase pesada entra pelo topo, uma fase leve entra pela parte de baixo. Por diferença de densidade, a fase leve tende a subir e a fase pesada tende a descer. A diferença é que pulsos de ar comprimido são injetados nessa coluna de tal forma que aumenta o nível de turbulência dentro da coluna, favorecendo o contato entre as fases líquidas. Da mesma forma, esses pulsos de ar, o ar sendo uma substância inerte para esse processo acontecer, ele vai favorecer superfícies de contato, e isso também vai favorecer a transferência de massa entre uma fase líquida e outra fase líquida. Aqui nós temos um exemplo de uma coluna pulsada. A fase pesada está descendo pela coluna, preenchendo completamente a coluna, de tal forma que a fase leve depois possa subir através da coluna. Esse tubo lateral, ele serve para o controle da pressão. Aqui está entrando agora a fase leve, que por diferença de densidade, está tendendo a subir através da coluna. E esse movimento que ela é obrigada a fazer através das chincanas faz com que haja um maior contato entre as fases. Vejam que a coluna lateral de controle de pressão, ela sobe e desce. Aqui está fazendo uma visão mais aproximada da troca de massa, né? Veja que as moléculas verdes estão trocando com as moléculas azuis. Na torre lateral a gente pode ver o pulso. A pressão aumenta e diminui à medida que o pulso de ar comprimido é injetado. Outro tipo de colunas são as colunas ou torres de recheio. Nesse caso, a coluna ela é recheada, com seu volume interno é completado com recheios de vários tipos, de várias formas geométricas. Esses recheios, eles têm que ser feitos, normalmente eles são feitos de cerâmica ou de algum metal que não vai sofrer corrosão ou não vai sofrer reação com os líquidos ou gases que vão percolar a coluna. E a principal função desse recheio é aumentar a superfície de contato, para facilitar as trocas de massa entre as fases. Eles são muito comuns em adsorções, em stripping de gases, em destilação, umidificação e secagem de gases, extração líquido-líquido e troca iônica. Esse recheio ele pode ser inerte ao processo ou ele pode ser um ponto importante, como por exemplo na troca iônica, o recheio é que vai trocar os íons com a fase líquida que passa. Da mesma forma, numa adsorção, o recheio é que vai ser o local onde vai acontecer a adsorção. Já numa destilação, por exemplo, o recheio simplesmente vai favorecer as trocas de massa entre o equilíbrio, entre o vapor e o líquido que vão estar em equilíbrio dentro da coluna.
E temos ainda as colunas ou torres de pratos ou bandejas. Nós já vimos as torres de resfriamento, que também são sistemas, né, torres onde existe uma troca. Pode ser, a principal finalidade é troca térmica, né? Mas também acontece troca de massa, por exemplo, a absorção de moléculas de poeira do ar, que vão ser absorvidas por aquele líquido que tá percolando a torre de resfriamento. Mas aqui o nosso foco vai ser destilação fracionada, que é um processo de destilação muito eficiente, que permite a saída de frações diferentes, né, com composições bastante diferentes, numa única operação, numa única passagem pela coluna de destilação. Bom, o que é então a destilação? Quando fornecemos calor a uma mistura líquida, promovendo a sua vaporização parcial, isso é bem importante, vaporização parcial, ou seja, os componentes mais voláteis tendem a passar para a fase vapor muito mais do que os componentes menos voláteis. Nesse caso, estabelece-se um equilíbrio. Para cada temperatura, vai se chegar a um equilíbrio entre as fases líquido e vapor. Né? Então, esse equilíbrio acontece em cada temperatura entre as fases líquido e vapor, para uma dada pressão total e uma temperatura, e a composição das duas fases vai ser diferente. Equilíbrio não quer dizer que a composição da fase líquida e da fase gasosa ou vapor vai ser igual. Não, só quer dizer que eles estão em equilíbrio dinâmico. A destilação é uma operação unitária, integrada, baseada na transferência de calor e de massa. Existe a necessidade de transferência de calor, porque há mudança de fase. Então, há vaporização de líquido e há condensação de vapor. Isso quer dizer que existe transferência de calor. Mas o nosso foco aqui vai ser a transferência de massa, que acontece dentro desse processo de destilação, enriquecendo as fases vapor sempre no componente mais volátil e deixando na fase líquida sempre o componente menos volátil. A diferença de composição das duas fases resulta da diferença de volatilidades dos vários componentes da mistura líquida inicial. Então, cada substância pura tem uma temperatura de ebulição própria numa determinada pressão. Quando nós misturamos tudo isso, um componente vai interferir na capacidade de volatilização do outro, né? Mas ainda assim, vai existir o componente mais volátil e os componentes menos voláteis. Então, volatilidade é uma característica importante no processo de destilação. Quanto maior for essa diferença entre as volatilidades, maior será a diferença de composição entre a fase líquida e vapor e mais fácil será a separação por destilação. Então, dois componentes que têm volatilidades muito parecidas não são facilmente separáveis por destilação. Dois componentes ou mais, né, com volatilidades bastante diferentes, ou seja, com temperaturas de ebulição naquela pressão bastante diferentes, são mais facilmente separados por destilação. Uma maneira de se compreender como que acontece essa composição das fases é através do estudo dos diagramas de equilíbrio líquido-vapor, que são diagramas produzidos a partir de dados experimentais. Eles podem ser realizados em pressão constante, então você tem uma variação de temperatura de equilíbrio, e aí você vai obter composições na fase líquido e vapor, ou você poderia ter o experimento feito em temperatura constante, e aí, fazendo a variação da pressão, você também vai ter variação entre as composições líquido e vapor. Esse exemplo aqui é um diagrama líquido-vapor, que nos mostra as composições na fase líquida e na fase vapor de uma mistura binária. Então, nós vamos designar como X a fração mássica do componente na fase líquida.
e como y a fração mássica do componente na fase vapor. Isso para não haver confusão. Então, sempre que nós falarmos em x, vai ser a fração mássica de um líquido. Sempre que falarmos em y, vai ser a fração mássica de um vapor. Nós temos aqui no eixo y, nos dois eixos, né, aqui e aqui, temperaturas, né? E no eixo x, as composições. No primeiro aqui, na primeira linha aqui, nós temos a composição do componente 1 de uma mistura binária, tanto na fase líquida quanto na fase vapor, iniciando em 0 aqui e 1 aqui. Esse componente 1 é o nosso componente de temperatura de ebulição mais baixa, ou seja, o componente mais volátil. E a temperatura de ebulição dele está sendo colocada aqui, T1. Já o componente 2 está com o eixo mais aqui embaixo, também no eixo X, mas é uma outra medição. Também na fase líquida e na fase vapor, só que ele vai iniciar em 0 nesse ponto do eixo e vai subindo nessa direção. A temperatura de ebulição desse composto 2 é uma temperatura mais alta, é a T2. Quanto maior for a temperatura de ebulição de uma substância, menos volátil essa substância é. Então, imagine que nós temos essa mistura e colocamos essa mistura na temperatura de ebulição. Vamos aquecendo a mistura. Quando nós chegamos à temperatura de ebulição do componente mais volátil, o T1, antes de chegar a essa temperatura, tudo está na fase líquida, certo? Então, e aí começa a ir para a fase vapor o quê? Nós vamos ter ali uma composição de 100% do componente 1, né? Naquela temperatura de ebulição ali, e 0% do componente 2. Por quê? Porque ainda nós não tivemos vaporização nenhuma. À medida que nós vamos aumentando a temperatura, nós vamos encontrando no equilíbrio diferentes composições, tanto na fase vapor quanto na fase líquida. Então, se nós formos medindo com um sensor a composição da fase líquida, em cada temperatura, então aumenta um pouco a temperatura, espera chegar no equilíbrio, né? Deixa um tempo, espera chegar no equilíbrio e aí mede a composição na fase líquida e a composição na fase vapor. O que a gente vai perceber? Nós vamos perceber que as composições das fases líquidas, elas vão formar esse arco aqui. Esse arco de baixo é chamado, seria o arco dos pontos T1 e T2, né? Nesse arco de líquidos aqui, ele tem as temperaturas de vaporização. Ela é chamada, a curva T1, L, T2, é a curva dos pontos de ebulição, certo? E se nós fôssemos medir as composições da fase vapor, que está em equilíbrio em cada temperatura, nós teríamos pontos que iriam formar essa curva superior aqui, chamada de curva dos pontos de orvalho. É a curva T1, V, T2. São as curvas do ponto de orvalho, certo? Então, se a composição da mistura na fase líquida se encontra sobre essa linha de baixo, ela é uma composição de líquido saturado, ou seja, está em equilíbrio com o vapor. Se a composição do vapor se encontra sobre a linha superior, então ele é um vapor saturado, ou seja, está em equilíbrio com um líquido saturado. Como que nós vamos ler esse gráfico? A uma dada temperatura, nós vamos cruzar a temperatura com as duas linhas e vamos descer para o eixo X, aonde a linha do ponto B aqui, que seria a temperatura na curva de ebulição, ela chegar na fase lá de baixo, né, no eixo X, ali nós vamos ter a composição da fase líquida, que está em equilíbrio. E lá na curva
do ponto de orvalho do vapor saturado, descendo até o eixo X, nós temos ali a composição na fase vapor, certo? Bom, lá na quarta fase, nós falávamos sobre equilíbrio líquido-vapor, pressão de vapor. E lá nós falávamos que numa determinada temperatura e pressão constante, e se o recipiente for completamente fechado, né? Se a gente conseguir isolar a fase vapor e a fase líquida do restante do ambiente, nós vamos ter aqui um equilíbrio líquido-vapor. O que quer dizer isso? Essas moléculas de líquido, elas estão numa fase líquida com velocidade mais baixa, lembrando que elas têm aceleração também, mas uma aceleração muito menor do que as moléculas na fase vapor. Elas têm massa. Uma massa acelerada causa uma força. E uma massa acelerada numa superfície causa uma pressão. Então, esse líquido ele está constantemente fazendo pressão no sentido de se deslocar para a fase vapor. Da mesma forma, esse vapor que tem massa e que está muito mais acelerado, então menos massa mais acelerada vai chegar a gerar a mesma força sobre a mesma superfície, consequentemente a mesma pressão. Então, em termos de número de moléculas na fase vapor, nós sempre teremos menos moléculas do que na fase líquida, num equilíbrio, certo? Mas o que importa é que a pressão de vapor que o líquido faz para virar vapor é a mesma pressão que o vapor faz de virar líquido. E esse equilíbrio, ele é um processo dinâmico. Tanto o líquido quer virar vapor, quanto o vapor volta para o líquido. Existe um vai e vem de moléculas da fase líquida para vapor. Quando a velocidade de vai e vem é a mesma, entre líquido virando vapor e vapor virando líquido, aí nós estamos no equilíbrio. Por isso que é importante a gente aquecer até uma temperatura constante, em pressão constante, e deixar as moléculas entrarem em equilíbrio. Para quê? Para que se estabeleça esse processo dinâmico, de que algumas moléculas viram vapor, enquanto outras viram líquido. Nesse caso, agora aplicado ao nosso diagrama de fases, naquela temperatura que foi setado o experimento, podia ser qualquer temperatura, né? Óbvio, uma temperatura que esteja entre a temperatura de ebulição do componente mais volátil e a temperatura de ebulição do componente menos volátil, certo? Suponha que seja 78 graus e 100 graus, por exemplo, água e álcool, né? 78 graus e 100 graus. Se eu pegar aqui no meio uma temperatura de 90 graus, por exemplo, chegando na minha curva de ebulição, lá no eixo X, eu vou encontrar aqui um X1 e um X2, que vai ser a composição que está no líquido. Na mesma temperatura, chegando lá na curva de ponto de orvalho, eu vou encontrar aqui um Y1 e um Y2, que vai ser justamente a composição da fase vapor. Veja que os dois não são iguais, então a composição dos dois não vai ser igual, percentualmente não vai ser igual. Numa situação de equilíbrio, normalmente a composição do componente mais volátil na fase vapor é maior. Veja aqui, ó, o X1 está aqui, vamos supor que aqui é 0 e aqui é 1, né? Então, se aqui no meio for 0,5, aqui poderia ser um 0,35, 0,4. Então, o X1 estaria por volta de 0,4, enquanto o X2, aliás, o Y1, que seria a composição do componente 1 na fase vapor, está por volta de 70%. Sempre o componente mais volátil vai estar mais presente na fase vapor numa dada temperatura, ok? Bom, para nos acostumarmos um pouquinho mais com destilação, relembrarmos um pouquinho os balanços também, a proposta de atividade para vocês é fazer o balanço de massa dessa coluna de destilação.
O exemplo disso, uma coluna de destilação é alimentada com gasolina. Essa gasolina, ela contém 40% de propano, 30% de N-butano e 30% de N-pentano. Ela é a alimentação da destilação. Essa coluna foi projetada para fornecer propano puro, o que não é possível, mas nesse caso do exercício nós vamos considerar que a separação vai ser de 100%. Então o propano vai sair puro, como produto de topo. E gasolina contendo 50% de N-butano e 50% de N-pentano como produto de fundo. Então a separação é perfeita. Sai o propano todo lá em cima e o restante lá embaixo, na composição de 50-50. Uma única coluna vai ser utilizada para realizar essa separação. Pede-se calcular a quantidade de cada produto por 1.000 quilos de alimentação. Então, quanto que sai de propano puro lá em cima e quanto que sai dessa mistura de 50% butano e 50% pentano como produto de fundo, ok? E também pesquisar as temperaturas de ebulição desses três compostos, o propano, o butano e o pentano, quando eles estão puros, né, numa pressão de 1 atm. Esta fica como atividade de fixação, então, sobre o conteúdo que foi estudado hoje.